Estou ansiosa. A pessoa aqui falou sobre ansiedade. Bom, o melhor livro sobre ansiedade, o melhor livro para você combater a ansiedade é o livro A Mente Inabalável. Esse livro aqui, que tem 150 páginas e é um guia maravilhoso para quem sofre de ansiedade. Você que se encontra como a nossa amiga aqui que está ansiosa, sugiro a leitura do livro A Mente Inabalável. É feito para ansioso, porque a pessoa ansiosa não tem paciência para ler. Então o livro é curto, 150 páginas, você vai resolver o seu problema. Então vamos lá nessa resposta na questão da ansiedade. O mestre Okawa nos ensina no livro Mente Inabalável que a origem de quase todas as ansiedades na vida são nossa responsabilidade, é o nosso senso de valor que causa ansiedade. Não necessariamente é algo externo a nós. A ansiedade geralmente surge do medo que uma pessoa tem de não ser tão valorizada como gostaria. Você tem uma expectativa e você tem medo que as pessoas não cumpram essa expectativa. Por exemplo, você se apaixona por alguém e acaba sendo rejeitado. Você começa a trabalhar numa empresa. Você tem medo de nunca chegar numa boa posição. Você começa um negócio próprio. Você tem medo de ir à falência, de ficar doente, de não poder trabalhar. Fica ansioso. Por quê? Você tinha um senso de valor e você tem medo de não conseguir aquilo. Essa é a maior causa da ansiedade. A ansiedade, então, ela nasce da preocupação, do medo de que as coisas fiquem piores do que estão. É por isso que a gente fica ansioso. Se as coisas piorarem, então minha vida vai ficar pior. Se eu perder o emprego, se eu perder a saúde. Então, a causa fundamental da ansiedade é a crença de que a sua felicidade depende de fatores externos. É a crença de que a sua felicidade depende do seu trabalho, que a sua felicidade depende da sua riqueza. Como se você perdesse isso, você nunca ia ter, você ia ser a pior pessoa do mundo. Essa é a crença, mas o que o mestre ensina é a sua felicidade, ela é um valor interno, ela não é externa. Você está ansiosa porque você está com medo de que as coisas piorem, ou medo de que você não seja tão reconhecido quanto quer. Essa é a causa. No Antigo Testamento tem a história de Jó. Jó foi uma pessoa muito boa, tinha muita fé em Deus, e ele teve uma série de desgraças na vida dele. A esposa faleceu, todas as filhas faleceram, perdeu todo o gado, ficou doente com feridas no corpo. E ele começou a condenar a Deus, porque ele ficou desse jeito. E no Antigo Testamento, então, Deus pergunta a Jó se ele realmente tinha a capacidade de julgar a vontade de Deus. Se ele realmente poderia questionar os desejos de Deus na vida dele. Isso mostra, essa história de Jó mostra que se a gente acredita em Deus quando as coisas estão bem, mas a gente deixa de acreditar quando as coisas estão mal, a nossa fé não é autêntica. A fé, na verdade, ela está no íntimo de cada um. Nada que venha de fora pode destruir a fé. Mesmo que você perca o emprego, perca a saúde, tenha um monte de perda na sua vida, é importante que você defenda o seu reino interior. Você proteja o seu reino interior, você proteja a sua fé. Se você tem a capacidade de proteger o seu reino interior, a sua ansiedade vai diminuir. Porque você sabe que a sua vida não vai depender do seu ambiente externo. A sua vida vai depender do seu ambiente interno, da sua fortaleza interior, do seu reino interior. Essa é a crença correta, de que, na verdade, a sua vida depende do seu reino interior. Mesmo que você seja criticado, humilhado, maltratado, ignorado, isso pode ser igual projéteis de uma arma de fogo. Porém, se você tiver uma fé inabalável, nada pode atingir você por dentro, que é o seu reino interior. Quando as coisas estão indo bem, é fácil viver de acordo com a fé. Quando as contas estão pagas, o salário está cheio, a família está com saúde, aí é fácil ter fé.
Agora, nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, é que a fé é testada. E algumas vezes Deus, o Senhor Alcantar, envia provações para fortalecer a alma do ser humano. A alma se fortalece em tempos felizes e em tempos infelizes. É nesses dois extremos que a nossa natureza é revelada. Perceba, você vai ter medo do que no futuro? Se a sua alma está sendo testada, mesmo que haja um grande problema no futuro, se você proteger o seu reino interior, você vai conseguir lidar com a situação. Você vai conseguir superar a situação, porque quem manda é o seu reino interior, não é o que está fora de você. É na tristeza, na felicidade, nos extremos que a nossa natureza é revelada. O que o Senhor Alcantar espera de nós é que nós não nos tornemos arrogantes na felicidade e não entremos em desespero na desgraça, na infelicidade. O importante é você continuar se esforçando em todas as situações. A ansiedade origina-se do medo que a pessoa tem de ser considerada inferior às outras. Por exemplo, se você perder o seu trabalho e começar a ganhar menos, a gente tem medo, porque agora eu ganho menos, o meu salário é menor. Eu tenho medo, porque agora eu trabalho numa profissão que o salário é menor do que a minha atual. O que é esse medo? Por que é uma ansiedade? Porque você está colocando a sua crença em algo externo. Você está colocando a sua paz interior na mão de outra pessoa que está te julgando. O imperador Marco Aurélio tem uma afirmação que é a seguinte: nós nos amamos mais do que amamos as outras pessoas. Isso é verdade. A gente se ama muito mais do que a gente ama as outras pessoas. É normal do ser humano, ele se ama mais do que os outros. Você pode falar, não, Gabriel, eu me amo mais do que os outros. Tá bom. Vê o que você pensa durante o dia. Vê se você pensa a maior parte do tempo nos outros ou em você. Resposta, você pensa em você, porque eu também penso em mim a maior parte do tempo. O ser humano é assim. Nós nos amamos mais do que amamos os outros, porém, nos importamos mais com a opinião deles do que com as nossas. Frase incrível do imperador Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio, há 2000 anos, foi a pessoa mais poderosa do mundo. E ele tem essa afirmação. Nós nos amamos mais do que amamos as outras pessoas, porém, nos importamos mais com a opinião delas do que com as nossas. Isso é ansiedade. Você se preocupar mais com a opinião do outro do que com a sua. Se, por exemplo, uma mulher ela acha que a beleza dela é a única fonte de felicidade. Se a beleza dela se esvair, o que vai restar? Se ela acontecer alguma coisa, aquela beleza for embora, o que vai restar? Ou um homem que valoriza a sua juventude. Quando ele envelheceu, o que vai restar? Aí ele vai ficar ansioso, com medo de perder a juventude. Se a gente só acredita em Deus quando tudo vai bem, então a nossa fé não é verdadeira, a gente só está buscando vantagens. Por isso, esteja consciente de que quase todas as ansiedades da vida nascem dessa atitude de procurar felicidade no mundo exterior, procurar felicidade na avaliação do outro, procurar felicidade na opinião do outro, se importar demais com a opinião do outro. As preocupações surgem quando você não assume responsabilidade pelo seu eu interior, ou quando o seu eu interior não é bastante forte. Você sabe quando o seu eu interior não é forte quando as palavras de outras pessoas chacoalham você. A opinião de outra pessoa te deixa aflito. Você não dorme à noite porque alguém julgou você. Você não dorme à noite porque alguém falou mal de você. Você não dorme à noite porque alguém humilhou você. Isso é valorizar demais a opinião externa. Por isso, fortaleça o seu eu interior e saiba que nada pode atingir você quando você domina o reino da mente. Por isso, sugiro aqui a leitura desse livro, A Mente Inabalável.